Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Sexta-feira, 3 de julho, é destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau. Disputa de maratona altera trânsito na área central de Blumenau no fim de semana. Receita abre na próxima semana consulta lote especial para quem não fez a declaração do imposto de renda. Coletivo Colmeia, Movimento Teatro Carlos Gomes, neste final de semana. BEC Metropolitano buscam recuperação na Série B do Campeonato Catarinense. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, o final de semana deve ser de tempo firme em Blumenau, segundo o Alerta Blue. Neste sábado, o sol predomina ao longo do dia, com manhã fria e temperaturas que variam entre 7 e 9 graus na mínima. No domingo, o cenário se mantém semelhante, com sol entre nuvens e sensação de frio nas primeiras horas do dia. Já na segunda-feira, o tempo muda novamente, com a chegada de uma frente fria que provoca chuva persistente de fraca a moderada intensidade. E durante a madrugada de terça-feira, ainda pode chover de forma isolada, mas ao longo do dia, o tempo volta a ficar firme com predomínio de sol. O trânsito em Blumenau terá mudanças neste fim de semana por causa da Maratona Internacional de Blumenau. As alterações começam na noite de sábado, seguem até a tarde de domingo, com bloqueios parciais e totais em vias centrais e pontes da cidade para a passagem de mais de 3.000 atletas. A partir de amanhã à noite, trechos na Rua 15 de Novembro e a Ponte Desembargador Pedro Silva já terão restrições. No domingo, desde o amanhecer, pontes, avenidas importantes estarão interditadas com liberação prevista até às 3 horas da tarde. Algumas linhas do transporte coletivo também terão desvios temporários e pontos de ônibus na região central ficarão desativados. A Guarda de Trânsito fará a orientação. E a recomendação é que motoristas busquem rotas alternativas e fiquem atentos à sinalização. Olá, nosso quadro Saúde Mental hoje vai correlacionar com as características de um luto. E sim, o luto não tem formato. O luto não é comum ser expresso da mesma maneira por várias pessoas que passaram o mesmo evento, a mesma perda. O luto, ele é individualizado. O jeito de sentir, de reagir, de elaborar, de sofrer, o tempo que se faz dentro deste luto tem a ver com a constituição ideoafetiva, com a subjetividade, com a personalidade, os seus traços, com a sua capacidade de resiliência e com o significado daquilo que a pessoa perde ou daquele que a pessoa perde. Portanto, o luto tem uma característica totalmente individualizada e assim devemos respeitá-lo. É natural até que sentimos muita angústia quando uma pessoa está vivenciando um luto próximo a nós. A aflição dela, o desespero, as reações de perda de sentido da vida, de apatia, de tristeza, de raiva, de sentimento de injustiça,
Aqueles sentimentos que vão se passando dependendo do tipo de perda, de rompimento de uma relação, de luto por alguma pessoa, de perdas de materiais, eles também geram ansiedade e angústia em quem está próximo. Mas não é a nossa forma de ver aquele luto que resolve. Nós podemos cooperar com a presença, com a compaixão, sim, com a mão estendida, para que quem está em luto saiba que não está sozinho. Mas o respeito por como esta pessoa está vivendo, isso é muito mais importante do que dizer alguma coisa. E, definitivamente, o luto não é só perdas por morte. O luto pode ser um rompimento, uma relação afetiva, a perda material de objetos, de animais, e assim uma série de outros fatores que nós temos na vida que bruscamente, são nos tirados e a gente se sentiu impotente. Desta forma, o luto precisa ser vivenciado, porque ele é uma reação de um fato. Ele não é imaginário, ele não é fantasioso. Quem está próximo, alguém que está vivenciando o luto, pode sim acompanhá-lo, pode sim estender a mão, pode sim dizer para essa pessoa: tu tem o teu tempo, tu tem o teu espaço e eu estou aqui contigo. Felicidades. O psicólogo e psicoterapeuta Antônio Gomes da Rosa participa todas as sextas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com dicas, orientações e informações sobre saúde mental. A Receita Federal libera na próxima quarta-feira, dia 8, a consulta ao lote especial de restituição do imposto de renda. O pagamento será feito no dia 15 de julho via Pix com chave CPF. O chamado cashback é destinado a quem não precisou declarar o imposto em 2025, mas tem imposto retido em 2024 e possui valores a receber de até R$1.000. Cerca de 4 milhões de contribuintes devem ser beneficiados. A consulta pode ser feita no site ou aplicativo da Receita Federal a partir da próxima quarta-feira. O lote não faz parte do calendário regular de restituições, que segue com pagamento previsto para 31 de julho. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nessa época do ano é bem comum nós nos preocuparmos com o nosso sistema imunológico. E por aí, também é assim? Muita gente gripada, em estado de resfriado, e a gente passa a se preocupar com as defesas do nosso corpo. E tá certo, né? E a alimentação, sem dúvida, é base para um sistema imunológico mais fortalecido. E é muito comum também que as pessoas façam uso das pastilhas efervescentes de vitamina C. Bom, será que de fato essas pastilhas contribuem para a melhora do nosso sistema imunológico? Será que elas são realmente necessárias? A vitamina C, de fato, é uma vitamina muito importante, um antioxidante, para o fortalecimento do nosso sistema imunológico. Mas a necessidade diária de vitamina C do nosso corpo varia em média de 75 a 90 miligramas por dia. E facilmente a gente consegue chegar nessa quantidade ingerindo de 2 a 3 porções de frutas por dia. Não à toa, a safra de frutas cítricas, tangerina, laranja, limão, é alta nessa época do ano. Então, a necessidade, além dessa quantidade, como a vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel, ela é eliminada via diurese, na urina. Então, não é necessário que se faça uso das pastilhas ou de qualquer outra forma de suplementação da vitamina C. Nós temos frutas, legumes, mas principalmente as frutas que são consumidas em natura, uma boa quantidade de vitamina C. Então, aproveite o que a natureza, o que os alimentos nos oferecem da melhor forma possível. Se cuidem e passem um inverno com saúde, se cuidando,
e suplementação, nutrição com ética e respeito, vocês veem por aqui no Momento Nutrição e também na minha página do Instagram, @CrisLeiteNutricionista. Até sexta-feira que vem. Tchau, tchau. A nutricionista clínica Cristiane Leite participa todas as sextas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com dicas sobre nutrição e qualidade de vida. A Secretaria de Cultura de Blumenau iniciou a construção da 6ª edição do edital Herbert Hollitz, com foco na escuta do setor cultural. A proposta é envolver artistas, produtores e instituições na definição das regras de fomento. Uma consulta pública online será aberta a partir de 20 de julho, com envio de sugestões por formulário eletrônico. As contribuições serão analisadas pela comissão e servirão de base para o lançamento do edital. O coletivo Colmeia, Movimento Teatro Carlos Gomes, neste final de semana. A 13ª edição do Encontro Multicultural acontece de forma gratuita das 8 horas da manhã de amanhã, sábado, até as 10 horas da noite de domingo, reunindo mais de 80 atrações. A programação inclui teatro, música, dança, artes visuais, literatura, oficinas e intervenções ocupando espaços internos e a praça em frente ao teatro. Um dos destaques é a presença do hip hop, com oficinas, batalhas e a seletiva regional do duelo de MCs, com tradução em Libras. Muito boa noite, Jorge. Um abraço a você, a todos os telespectadores da TV Galega. A gente está vivendo essa sexta-feira de expectativa, né, Jorge, para o jogo do Brasil. Brasil que joga contra a Noruega no domingo, 5 horas da tarde, né? E tem toda uma expectativa para o Brasil passar pela Noruega, talvez até com uma certa facilidade, né? Mas tem outros jogos interessantes que estão acontecendo. Quem acompanhou ontem, por exemplo, o jogo entre Portugal e Croácia, né? Talvez um dos jogos mais interessantes dessa Copa do Mundo até aqui. E nesse momento, em Miami, estão jogando Argentina e Cabo Verde, né? Argentina e Cabo Verde, para ver quem vai para a próxima fase da Copa do Mundo de Clubes, né? A gente está vivendo aquela segunda fase, que é os 16avos ali da Copa do Mundo, e temos vários jogos interessantes nesse final de semana, viu, Jorge? Amanhã, por exemplo, começa as oitavas de final com Canadá e Marrocos, mas às 6 horas da tarde de amanhã tem Paraguai e França. Jogo interessantíssimo. Todo mundo vestindo a camisa do Paraguai, né? Vai que, né? Vai que, né? A equipe do Paraguai tira a França fora. A gente sabe que é difícil, mas pode acontecer. Domingo, 2 partidas. Às 9 horas da noite tem México e Inglaterra. Obviamente que a Inglaterra, até pela história, pela camisa, é favorita, mas a gente não pode esquecer que o jogo vai ser no Estádio Azteca, né? No domingo, no México. E a seleção mexicana tá fazendo uma grande Copa do Mundo, né? Então todo mundo espera um jogo bem forte, bem intenso. Pouco antes, 5 horas da tarde, tem Brasil e Noruega. Um outro jogo também interessante, mas esse eu penso que não deve ter tanta dificuldade assim para o Brasil. Em Dallas, segunda-feira, 4 horas da tarde, tem Portugal e Espanha. Esse é um jogo também interessantíssimo, né? Envolvendo duas das grandes seleções do mundo. E à noite, às 9 horas, no Seattle Fields, tem Estados Unidos contra a equipe da Bélgica. Então, já está se desenhando, né? Os jogos de oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Vindo um pouco aqui para o nosso, Jorge, até por conta do jogo do Brasil, que vai ser no domingo, 5 horas da tarde, os jogos de Beck e Metropolitano foram antecipados, né? Os dois estavam marcados para domingo, 3 horas da tarde. O do Beck vai acontecer amanhã na Arena Joinville, 3 horas da tarde, contra a equipe do Fluminense. Então teremos Fluminense e Beck amanhã, 3 da tarde. E no Complexo Esportivo do Bernardo Werner, aqui em Blumenau, o SESI, né? No domingo, 11 horas da manhã, tem Metropolitano e Caravaggio. Então, para você que vai acompanhar o jogo, 11 da manhã, né, 1 hora encerra, dá para almoçar, né, tirar aquela cesta aí à tarde, né, depois do almoço, e depois acompanhar o jogo da Seleção Brasileira, portanto. Lembramos que o Hercílio Luz lidera a Série B com 26 pontos, o Caravaggio tem
24, o Metropolitano 23, o Beck tem 22 pontos, mas tem um jogo a menos. Então vamos acompanhar os jogos desse final de semana da Série B do Campeonato Catarinense de Futebol. Jorge, ótimo final de semana para você, um grande abraço e, obviamente, por extensão, a todos os telespectadores do Jornal de Blumenau da TV Galega. A seguir, vamos destacar o atual momento do esporte blumenauense. A gente volta já já. Castelo da Pizza. Há 30 anos, celebrando o que realmente importa: estar junto. Rodízio completo, com pizzas e acompanhamentos chegando quentinhos toda hora, direto na sua mesa. Vem viver essa experiência no Castelo da Pizza. Rua 2 de Setembro, 4241, Itopava Norte, Blumenau. Castelo da Pizza. Tradição que atravessa gerações. Na churrascaria Tiffany, tradição e sabor caminham juntos há mais de 90 anos. Ambiente aconchegante e perfeito para toda a família. Aberto de terça a domingo para o almoço e nas sextas e sábados também à noite. Venha saborear o melhor churrasco da região. Rua Amazonas, 2322, no coração do Garcia. Peça também pelo telefone 3324-0807. Churrascaria Tiffany, o sabor que atravessa gerações. De Cave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu estou recebendo o secretário de Esportes, Sérgio Vieira Galdino. Nós vamos conversar sobre a atual situação do esporte aqui em Blumenau. Sérgio, muito obrigado pela participação. Seja bem-vindo aqui no Jornal de Blumenau. Olá, Thais. Sempre uma honra estar aqui no Jornal de Blumenau, da TV Galega, da nossa TV tradicional, né? E assim, se falar do esporte sempre é uma coisa boa, né? Estamos aí no clima da Copa do Mundo, então o assunto é o futebol, né? Mas quando chega os Jogos Olímpicos também vira o assunto. Aí nós temos a nossa Olimpíada aqui, que é os Jogos Abertos. Mês que vem, já a partir da manhã, né? Em julho, final de julho, nós vamos sediar os Joguinhos Abertos de Santa Catarina. Então, uma categoria de base aí de 15 a 18 anos, dos atletas aí que são a geração aí que fará parte já do rendimento, né? Então, do estado de Santa Catarina. Então, nós estamos aí numa frente aí organizando os eventos. O Complexo Esportivo do SESI também está sendo bem utilizado. Então, há uma demanda até reprimida, né, de uso, assim, de procura que nós temos. Então, de eventos, treinamentos. Então, é uma situação muito boa, né? Qual é o foco do esporte blumenauense nesse segundo semestre, Galdino? São as competições, essas que eu falei, né, os Jogos Abertos lá no final do ano, em novembro. A realização dos eventos, a etapa nacional como tênis de mesa, nós estaremos aí realizando pela segunda vez aí, consecutiva, né? Ano passado, 2025, agora 2026, o Brasileiro de Tênis de Mesa de Verão. Tivemos aí de 2.500 a 3.000 participações, aí esse número deve passar das 4.000. Pessoas que já estão comprando seus pacotes de viagem para estar em Blumenau, no evento, as famílias que virão também.
Então, além do evento, estamos trabalhando aí para executar um desafio internacional Brasil-Alemanha de judô. Também estamos trabalhando aí nessa questão de angariar os recursos para que a gente execute o evento aí e no final de julho também. O segundo semestre talvez seja o do calendário mais movimentado, né? Porque a gente também recebe... A gente tem aqui os Jogos Estudantis da Primavera, que já é uma tradicional, que faz com que o complexo esportivo do SESI tenha vida durante todo o dia, durante todos os dias da semana. Vem agora os Joguinhos Abertos, os Jogos Abertos. Como é que a cidade trata hoje os Jogos Abertos de Santa Catarina e os Joguinhos Abertos de Santa Catarina? É quase uma sequência de um para o outro, né? Exato, é a base. Muitos que competem nos joguinhos já estão nos Jogos Abertos, muitas dessas modalidades já se aperfeiçoaram, e a gente chama já esporte de rendimento mesmo. Então muitos destes já têm perspectivas até de mundiais, Olimpíadas. Então já é um trabalho que é uma categoria de base, mas que já está estruturada, que já está lá no banco dos reservas dos adultos, já participando, sendo titular inclusive. Então essa é a perspectiva destas modalidades ou da categoria. Aí esse segundo semestre são das competições mesmo, né? O primeiro semestre geralmente são as bases, a competição de preparação, e o segundo semestre da execução. Então, se tem uma periodização, é a base lá no início do ano, então o período pré-competitivo e as competições agora que vem no segundo semestre, desde do calendário nacional, das competições nacionais até internacionais, e a gente vem, a cada modalidade tem o seu calendário de perspectivas, né, de estarem trabalhando. E uma delas, as federações, confederações, procuram executar os seus calendários conforme as confederações ou conforme os Jogos Abertos, então para não conflitar as datas. Então nosso calendário é muito respeitado, principalmente os calendários da ULESC, Joguinhos, Jogos Abertos, que as federações já se programam para isto. Um exemplo disto é o atletismo, vai começar dia 17, 18, 19, antes dos Joguinhos, porque na semana seguinte eles têm o Troféu Brasil. Então houve uma conversa com o governo do estado para que a FESPORT antecipasse o evento e não atrapalhasse o calendário. Então existe essa interação para que um não prejudique o outro, que o esporte saia ganhador. Bom, como é que está a situação do esporte de alto rendimento aqui em Blumenau? Nós temos equipes que disputam competições nacionais, equipes que se formam para disputar os Jogos Abertos de Santa Catarina. Tem as modalidades individuais, atletismo, natação. Dá para fazer uma avaliação do nosso alto rendimento? Nós temos o handebol feminino que está na Liga Nacional, retornou este ano. O futsal masculino continua, né? Está na Liga B. O voleibol masculino. Existem altos e baixos. Claro que a gente precisa de investimentos. Quanto mais alto rendimento, o poder público vai até um ponto, ela trabalha com a base, dá o fomento da base, e quando é alto rendimento a gente precisa da iniciativa privada, e hoje as modalidades também estão trabalhando nos projetos de incentivo, tanto federal quanto estadual. Hoje nós temos o PIE, que é o Programa de Incentivo ao Esporte, que as nossas modalidades estão captando já para o próximo ano, inclusive fazendo evento de base. Então isso deu um oxigênio a mais no esporte de rendimento, porque tem perspectivas para isso. Você faz a captação, então o clube que tiver tudo em dia ele consegue fazer essa captação. Nós temos os nossos técnicos foram seleção brasileira, como o judô há pouco, né? No nosso karatê de 9 atletas trouxemos 6 medalhas de ouro do sul-americano. Nós temos as participações internacionais, então tem uma perspectiva muito positiva, né? Nós estamos participando desde o atletismo ao xadrez. O xadrez também fez um projeto incentivado, foram para a Teresina participar do nacional, dos eventos estaduais. Então, nós tem uma sequência, né, de competições que estão acontecendo. Eu falo do atletismo ao xadrez, onde o atletismo vai para o Troféu Brasil na metade do mês, logo após os Joguinhos Abertos, de 17 a 19. E aí tem outras modalidades, como o tênis de mesa também, que já se prepara para o nacional. Vamos realizar agora no estadual este mês, na metade do mês aqui em Blumenau. Tem jiu-jitsu, tem judô, karatê, então dessas modalidades todas individuais, das lutas, natação.
E o remo também, nosso remo também tem mostrado a sua força, né, sua tradição, o América aqui, que sempre lutou pelo seu espaço, então também vem essa situação, circunstância de se manter sempre vivo, né? Então tem os abnegados que sempre trabalham, então tem os abnegados que fazem valer cada modalidade, e aí a iniciativa privada que também pode ajudar, o poder público também ajuda com o Bolsa Atleta, pagando seus técnicos também, né? Nós temos lá a base do futsal também, é mantida os treinadores são mantidos pelo Bolsa Técnico, como acontece no futsal, voleibol, todas as modalidades têm um amparo, muitas vezes não é o suficiente, mas é o mínimo necessário para mantê-las vivas. Galdino, você conhece profundamente o esporte de Blumenau, você vem da base, foi um atleta internacional, disputou a Olimpíada, levou o nosso nome para fora do país, e agora você tem a oportunidade de planejar, né, o crescimento do esporte aqui na cidade. O que essa base que você tem toda te ajuda nessa questão administrativa? Ajuda no conhecer, no conversar com cada modalidade. A gente sabe da realidade, eu aprendi muito com eles, né? Uma coisa era eu ser atleta, vi o meu mundo como atleta, o mundo do atletismo, e entender as outras modalidades, né? A bocha, o tiro, o bolão, né? São as modalidades assim bem complexas, né? Que têm as suas dificuldades também, e tem toda a sua tradição. Tem a tradição germânica e a tradição de esporte também. Então a gente trata isso com muito respeito, que eles merecem todo o nosso carinho, nosso respeito e nosso incentivo. Principalmente assim no trabalho de base, a gente vem conversando principalmente nessas modalidades mais tradicionais, que tenha sempre um trabalho de base, e inclusive contamine outras cidades positivamente para que também faça o trabalho de base. Que isso é que dá vida à competição, à modalidade. O punhobol, outra modalidade tradicional, né, que é mais tradicional germânica, né, que está mais no sul do Brasil, e também a gente tem trabalhado nas escolinhas, nos Jogos Estudantis da Primavera, tem realizado as competições. Neste mês, início do mês, nós tivemos a 31ª Copa Blumenau de punhobol. Ela foi realizada lá na sede da Eletroaça Autônoma e foi um sucesso. Então, mais de 300 participações, os clubes do Sul, né, do Paraná, Santa Catarina, os 3 estados do Sul aí participando. Então, nós temos essa obrigação e esse dever de estar trabalhando. Então, esse é o conhecimento que a gente adquiriu nesses anos de gestão de todas as modalidades. Então, compreendi que todas são importantes e todas merecem o nosso respeito e o nosso apoio. Como fomentar a base, Galdino? Uma delas é a nossa iniciação, né? Nós começamos aí na gestão com quase 2.000 participantes, hoje já estamos em 4.700, então a base aí das escolinhas, futebol, futsal, handebol, voleibol, jiu-jitsu, karatê, judô, então são xadrez. Então nós temos um contingente grande aí da participação. Ano passado ainda realizamos uma Copa entre as iniciações de futebol, foi um sucesso, queremos repetir esse ano. Então, quer dizer, incentivar a base, a participação dessas crianças. Então, primeiro, o nosso intuito é massificar o esporte. E o atleta, o de rendimento, é consequência. Então, da quantidade sai a qualidade. Então, fomentar o esporte, desenvolver ele na cidade toda. A gente tem uma perspectiva muito positiva desta pessoa ser um cidadão. Então, é um processo de inclusão social, de integração, de autoconhecimento, de superação. Então, eu falei no outro dia numa palestra que nós que somos do esporte passamos por muitas pessoas, desde dar esperança a uma criança, que às vezes ela não tem nada, eu dou esperança a ela, de superar, de ter a sua superação, de buscar que no convívio que ela tem, às vezes ela descobre que o problema dela é menor que o do outro. Ela acaba se ajudando, e até chegar numa terceira idade, ou ser personal, como já trabalhei de personal, e as pessoas te relatarem que diminuíram a medicação para hipertensão, que eram depressivos, não usam mais os remédios. Então, autoestima, a pessoa teve uma outra qualidade de vida, a produtividade aumenta. Então, é esse o intuito do esporte, né? Dentro do conhecimento. Antes de tudo, eu sou um educador. Sou formado em Educação Física, formado pela FUB, graças ao esporte. Fui servente de pedreiro, então o esporte me deu essa oportunidade de superar e estar com os melhores do mundo, né? Tive a oportunidade de estar em 3 Jogos Olímpicos
E esses 3 Jogos Olímpicos me deram que eu sou ser humano, mas que posso estar lá também, então não é algo anormal. E você, quando volta para casa, as crianças te veem como uma pessoa que elas também podem fazer aquilo. Porque se eu cheguei, ela também pode chegar. Claro. Então eu tive a oportunidade de estar com o Zico, Pelé, né? O atleta de século, né? Então eu tive de estar presente com eles. Na abertura dos Jogos Olímpicos Barcelona, está com o Aurélio Miguel, campeão olímpico em Seul. Então estava lá com eles, os atletas campeões olímpicos de Barcelona 92, nós estávamos na mesma vila, né? No mesmo prédio. Então tinha esse convívio, então você torna-se uma pessoa que teve essa inclusão por meio do esporte. E te traz a superação dos desafios. Então todo atleta, todo empresário que um dia foi atleta tem muito esse perfil da resiliência, né? E no primeiro desafio não desistir, né? Vamos ver o que acontece, vamos fugir do bicho sem ver o pelo. Então é isso, aí o esporte de base é isso. Então a base é isso, te dá uma base. Então quando a gente fala uma base, ela é bem genérica, né? Mas também saber trabalhar, que isso tem o seu resultado lá na frente, na sociedade. Vai servir para a vida, né, Galdino? De certeza. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado, Thais. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Ótima noite para você. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina.